Senhor, nós queremos abrir esta aula pedindo o derramar da Tua graça, da Tua unção, que a Tua palavra seja ministrada sobre o coração do Teu povo, que esta terra esteja preparada, seja como uma terra fértil a receber, Senhor, o lançar da Tua boa semente. Possamos aprender juntos, possamos ser discipulados pelo Teu Espírito juntos e que possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, com mais um aprendizado nos nossos corações. É o que te pedimos e oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já deixa a sua Bíblia já de antemão aberta em Gênesis capítulo 22. Deixa ela aberta, conforme formos progredindo na aula, nós vamos fazer a leitura, porque essa aula está dividida em 3 partes. Nós vamos então separadamente estar lendo essas 3 partes. Então nossa aula de hoje, ela é parte da lição 4, que é provação e aprovação. Vamos falar sobre Abraão e o sacrifício de Isaac. Eu tenho certeza que não tem uma só alma na face dessa terra que faça parte de uma igreja e que não tenha ouvido falar do sacrifício de Isaac, né? Duvido. Todos aqui já somos PhDs em relação a essa história do sacrifício de Isaac. Já sabemos o início, sabemos o meio e sabemos o fim, como se deu. Então hoje nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos refletir sobre o propósito das provações. Para que serve uma provação? Para que eu preciso ser provado por Deus? Para que eu preciso que de vez em quando Deus venha no meu braço e me dê um beliscão assim, meio para eu acordar, né? Por que eu preciso passar, meus irmãos? E por que nós passamos por dificuldades, por provações nesta vida? Mas não só isso. Não vamos refletir só a respeito do propósito das provações, mas nós vamos também refletir a respeito da nossa capacidade de passar pelas provações, não dependendo do nosso braço forte, mas dependendo de quem? Do Senhor. Via de regra, quando nós passamos por tribulações, lembramos logo do socorro de Deus, né? Lembramos logo de... E quando estamos em momentos de bonança, em momentos de mar tranquilo, é a nossa tendência, a tendência humana, a tendência do nosso DNA, fazer o quê? Não é nem esquecer de Deus, mas diminuirmos a nossa devoção, diminuirmos o nosso devocional, o estudo das Escrituras, não é? Hoje está muito quente para eu ir à igreja, eu vou ficar em casa, o pastor me perdoa, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o pastor, né? O pastor vai ter misericórdia de mim, não vai chamar minha atenção, não é? E a gente tem sim uma tendência, meus irmãos, é uma tendência no nosso coração, no coração do homem, de relaxar quando o barco está com a maré de boa, né? Então nós vamos aprender que também precisamos estar sempre alertas, porque afinal de contas, meus irmãos, hoje está tudo bem, mas o céu pode fechar, a nuvem negra pode chegar e o temporal pode cair sobre nós. E estamos preparados? Nos preparamos todos os dias também para as más notícias? Então vamos seguir em frente. Deixe sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 22. Primeira pergunta que eu faço aos irmãos nesta manhã: você confia em Deus? Pensa na sua resposta. Você confia em Deus? Você confia em Deus como Abraão confiou? Aí eu já vi algumas carinhas torcendo, né? Aí o nariz começa a torcer, né? Porque quando a gente pergunta, você confia em Deus? Todo mundo confia, né?
Estamos prontos a responder essa pergunta. Confiamos? Com certeza. Como eu não vou confiar em Deus? Mas você confia no Senhor como Abraão confiou? Aí já é diferente. Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. Abraão estava em outro patamar de fé. Não é? E por que isso, meus irmãos? Porque de fato a prova de Abraão foi a prova. O chamado, a conversa de Deus com Abraão foi a conversa. No sentido de que, olha, Deus me prometeu uma bênção. E agora Deus está dizendo para mim, me entrega ela de volta. Você não vai ter mais ela presente todos os dias com você. Imagine, meus irmãos, a cabeça de Abraão. Imagine que o servo do Senhor estava pensando, não, peraí, o Senhor demorou 25 anos para me dar a minha bênção. Eu já estou aqui velho, já estou aqui, não consigo nem brincar direito com Isaac, né? Passei toda a minha infância cheio de dor na coluna, não podendo correr atrás dele, porque minha idade já é avançada. Sara, então, coitada, mal amamentou. Não é verdade? E agora, depois de todos esses anos, o Senhor diz para mim, me entrega o teu filho? E aí, o que você faria? Você confia no Senhor? Entregaria a vida do seu filho nas mãos do Senhor? Esse é, meus irmãos, um dos assuntos mais difíceis de tratarmos na igreja, porque infelizmente, há alguns anos a igreja, ela trata as questões do sofrimento na alma humana, ela trata as questões das tribulações como algo de Satanás. E isso aí foi um envio, foi Satanás com seus dardos inflamados, querendo destruir a minha família, a minha vida. Mas vocês já pararam para pensar um só momento que pode ser Deus enviando a tribulação? Por que não? Foi Satanás que falou com Abraão aqui? Foi Satanás que disse a ele, me entrega o teu filho? Não, foi o Senhor, não foi Satanás. Então devemos entender, meus irmãos, que o sacrifício, ele faz parte da vida, não só da vida do crente, mas o sacrifício não, desculpa, o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida de todas as pessoas. Porque como diz o autor de Eclesiastes, o sol e a chuva estão para todos. Quem veio hoje a pé para a igreja, veio caminhando para a igreja, pegou o mesmo sol que o ímpio que está agora voltando da balada da noite. O mesmo. Assim como, se nós sairmos daqui a alguns minutos e estiver chovendo, vamos enfrentar a mesma chuva daqueles que hoje, ao invés de vir à igreja, estão indo para a praia, por exemplo. Porque o sol e a chuva estão para todos, o sofrimento também, meus irmãos. Porque o servo de Deus, ele não vai deixar de passar por provas. Ele não vai deixar de passar por sofrimentos. Por quê? Porque o sofrimento, a tribulação, faz parte da vida da humanidade. Desde que Adão pecou no Éden, nós passamos a estar suscetíveis ao sofrimento, às tribulações. O problema é como enfrentaremos as situações adversas. Como enfrentaremos os momentos de dor? Confiando no Senhor, novamente com a minha analogia, como Abraão confiou, ou confiando no Senhor até a página 3? Não, até aqui eu confio. Na página 4 em diante, não, eu não posso fazer isso. Há quem diga, portanto, que o cristão, ele não pode sofrer. Sim, meus irmãos, o cristão pode sofrer, e o sofrimento na vida do cristão faz o cristão, o verdadeiro cristão, crescer na sua fé, na sua perseverança, na sua devoção. Faz o verdadeiro cristão ter maturidade espiritual. Como cresce uma criança? A criança, quando está aprendendo a andar, o que ela faz? Cai várias vezes, não é isso?
A criança, quando está naquele processo de engatinhar e já começar ali a botar a mãozinha numa estante, numa mesa, numa cadeira para ficar de pé, ela daqui a pouco ela pum, cai, né? A gente ouve o barulho da fraldinha no chão, né? Barulhinho gostoso esse, da fraldinha no chão, e ele rindo ou chorando, né? Depende. Mas a criança cai várias vezes. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, se você sabe andar de bicicleta, lógico, né? Quantas vezes você caiu até você conseguir manter o seu equilíbrio? Alguns até tiveram que aprender com as rodinhas, né? Para não cair, né? Então isso são analogias, meus irmãos, que nós podemos fazer com a vida cristã, porque como vamos crescer em Cristo sem, meus irmãos, passarmos por dificuldades, passarmos por quedas, passarmos por situações em que Deus vai nos colocar para provar a nossa fé, como Ele fez com Abraão. Não é como se Deus estivesse sentado no trono e fizesse assim, né, com as mãos, né? É agora, vou pegar aquele meu servo ali, vou... Não é isso. Mas o Senhor entende, e nós também devemos entender, que precisamos, meus irmãos, passar por momentos de dor para crescer em confiança ao Senhor. As Escrituras, por exemplo, o que elas nos ensinam? Nos ensinam que a luta, a tribulação, as tempestades fazem parte da vida. Inevitavelmente teremos momentos em nossa carreira de fé em que nós estaremos passando por situações desesperadoras, por problemas que vão avançar sobre nós e que, assim como Abraão provavelmente enxergou, ou não, vamos ver isso daqui a pouco, nós vamos olhar para frente e pensar, eu não tenho saída. E aí, verdadeiramente, o que vai nos restar, deveria ser o primeiro ato, mas acaba se tornando o último ato, é confiar em Deus. Quando nós, e temos essa tendência, quando nós exaurimos todas as alternativas possíveis para resolver aquele problema por conta própria, aí a gente vai aos pés da cruz. Aí a gente dobra os nossos joelhos e fala, Senhor, só restou o Senhor. Como assim só restou o Senhor? O Senhor deveria ser o primeiro a ser procurado e não o último. Mas essa é a nossa tendência. E Abraão, meus irmãos, ele é para nós um exemplo. Deus falou e ele foi cumprir o que Deus falou. Em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento, vamos ver no texto bíblico, em nenhum momento ele murmurou, pelo menos assim nos descreve Moisés em Gênesis 22. Em nenhum momento vemos aqui a murmuração, vemos aqui reclamação, vemos Abraão dizer para Deus, mas Senhor, 25 anos depois, agora meu filho já jovem, 25 anos para que eu tivesse um filho, o Senhor nos deu um filho, disse para nós que esse filho é o filho da promessa, de mim e dele sairia uma grande nação. Como agora o Senhor, já na fase adolescente ou jovem de Isaac, o Senhor vai me tomar, e a sua promessa? Não, Abraão não fez isso. Abraão só creu, pegou Isaac pela mão, e vamos ali, meu filho, vamos sacrificar ao Senhor ali no Monte Moriá. Exatamente isso que aconteceu. Então a primeira parte da nossa lição fala a respeito dessa caminhada até o sacrifício, indo até o sacrifício. Então vamos fazer a leitura de Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento,
eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha o que Abraão diz: irei até lá com o rapaz, e depois de adorar, ele disse o que? Eu voltarei? Ele diz: voltaremos para vós. Olha, Abraão já estava lá na frente. Continuando: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então o que nós vamos ver no primeiro momento é o que? Abraão conduzindo, Abraão recebendo de Deus a aprovação. Abraão, pega o teu filho e me oferece lá em Moriá. Abraão separa 2 servos, separa Isaque e vai até Moriá. Repito, não vemos murmuração, não vemos questionamentos, vemos apenas um homem seguindo aquilo que Deus havia determinado, sem pestanejar, sem duvidar, e vai além. Quando ele deixa os seus 2 servos na parte baixa do monte, para subir o monte com Isaque, o que ele diz para os seus servos: olha, vocês fiquem aqui, nós subiremos para adorar, e daqui a pouco nós voltaremos, nós desceremos. Ou seja, Abraão já estava ali, meus irmãos, olhando para o futuro e pensando: Deus não vai querer receber Isaque em sacrifício, ou vou sacrificar Isaque e o Senhor vai ressuscitá-lo. Temos aqui alguns aspectos importantes, meus irmãos. Primeiro, a respeito de Isaque. Quem era Isaque? Filho, o famoso filho da promessa. Então, Isaque era filho da promessa que Deus havia feito a Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Lembra que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12? Sai da tua terra, deixa a tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. E lá eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas, resumindo, Deus prometeu a Abraão o quê? Uma grande nação. Para ter uma grande nação, ele precisava ter o quê? Filho. Mas o que Deus está fazendo agora? Está dizendo: Abraão, me devolva Isaque. Me entregue de volta Isaque. E o que Abraão fez? Foi. Então Isaque não era qualquer pessoa. Isaque não era um sobrinho distante. Isaque não era um afilhado. Isaque não era um filho adotivo. Muito embora o filho adotivo, ele é um filho legítimo. Na lei brasileira e até onde eu sei, em todas as leis do mundo, o adotado ele passa a ser o filho legítimo daquele casal que o adotou. Então, ainda que Isaque fosse um adotado, ele seria legítimo, o legítimo filho de Abraão. Então era o filho da promessa, o único filho. Não só isso, o que Deus ordenou a respeito desse filho? Um sacrifício, houve um sacrifício ordenado. E o que Abraão faz? Ele separa todos os elementos que são necessários para sacrificar: cutelo, palha e ali o objeto de sacrifício. Então é como se Abraão estivesse subindo o monte Moriá com o cordeiro ou o carneiro aqui no seu braço, e ali o seu filho levando o cutelo, levando a palha para queimar aquele sacrifício que estava nos braços de Abraão. Até que em determinado momento, o que Isaque faz? Porque Isaque não ouviu Deus falar: pai, cadê o sacrifício? Cadê o animal para o sacrifício? Imagina o coração de Abraão nesse momento, meus irmãos.
Pense só por um minuto o coração de Abraão neste momento. O que ele estava ou deveria estar pensando ali? Não, o Senhor vai, eu confio que o Senhor vai ressuscitá-lo, ou que o Senhor vai de fato prover um animal para o sacrifício assim que chegarmos lá em cima. Esta foi a reação de Abraão, o terceiro aspecto dessa passagem. Como Abraão reage? Pergunto a vocês, meus irmãos, como vocês reagem nas provações? Qual é a sua reação quando a prova chega? Quando a tribulação se faz presente, como você reage? Você faz como Abraão? Realiza todos os preparativos para passar por aquela prova? Como você reage a esses momentos de tribulação? O que o Monte Moriá, meus irmãos, nos ensina, como diz aí o livreto de vocês, eu vou fazer uma leitura aqui nele já já. O que o Monte Moriá nos ensina? O que esta primeira parte de Gênesis 22, versículo 1 a 8, o que ela tem a nos ensinar, meus irmãos? Em primeiro lugar, que pese a prova, em que pese a tribulação, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Mesmo nesta situação terrível de Abraão, Deus tinha o controle. Deus mandou ele fazer algo inimaginável e ele foi, porque ele sabia que nada foge ao controle do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, vimos aqui a fé e a devoção de Abraão. Abraão, ele recebeu a prova do Senhor e ele foi realizar aquela prova com fé, confiando o quê? Que ele voltaria, que ele e Isaac desceriam do monte e reencontrariam os dois servos que Abraão havia deixado lá na parte de baixo do monte. E não só isso, nós podemos também, meus irmãos, aqui vislumbrar que Abraão era um homem temente ao Senhor, porque Abraão era um homem que ouvia o Senhor. Você hoje ouve o Senhor? Você hoje ouve o Senhor? Ouve, né? Através de quê? Da sua palavra. Então, se em algum momento da sua vida houver uma prova que talvez seja maior do que as suas possibilidades, você que já está bem treinado, bem discipulado pelas Escrituras, você vai o quê? Vai crer na verdade das Escrituras. Você vai crer que o Senhor tem o controle, você vai crer que a tua fé é sobrenatural, você vai crer que o Senhor não é Deus de fazer ou de realizar atos de maldade. O Senhor é bom o tempo todo, como diz lá aquele filme, né? Em todo tempo o Senhor é bom, Deus não está morto. E como diz as Escrituras, que nos apresentam um Senhor que é fiel, mesmo em nossas infidelidades, o Senhor continua sendo fiel, justo, Ele honra os seus filhos, Ele abençoa os seus filhos. Então Abraão, como homem temente ao Senhor, como homem que ouviu o Senhor mandando que ele saísse da sua terra, e até aquele momento Deus tinha realizado todas as suas promessas sobre a vida dele. Por que ele ia duvidar da bondade do Senhor? Por que ele ia duvidar da promessa de Deus em relação ao seu filho, em relação a Isaac, em relação a uma grande nação? Então ele não duvidou, ele creu na verdade da palavra, na verdade da promessa do Senhor sobre a sua vida. Até aí, alguma dúvida nessa primeira parte? Não? Fale agora ou cale-se para sempre. Vamos continuar então no texto, Gênesis 22, do 9 ao 14, agora a segunda parte do texto, o segundo quadro do texto. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar
Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Que vemos então aqui, meus irmãos, essa segunda parte do texto. Vemos Abraão seguindo perseverante naquilo que Deus determinou que ele fizesse. Ele agora vai além, porque levar o seu filho até lá em cima do monte é uma coisa, agora pegar o seu filho, deitar ele ali, meus irmãos, dispor o seu filho amarrado num altar de holocausto, aí é outro patamar. Aí é uma outra situação, porque agora Isaque está ali deitado com lenha ao seu redor, imaginando o que? Opa, o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu, meu pai vai me sacrificar, é isso mesmo. Então o que vemos aqui, meus irmãos, nesse segundo quadro dessa história, nessa segunda parte, é a disposição, e um dos aspectos importantes desta passagem é a disposição que Abraão teve de fato de sacrificar o seu filho, fazer aquilo que Deus havia determinado a ele, sem duvidar, sem tentar em algum momento dar um passo atrás. Não, chegaram lá em cima, deitou Isaque, preparou todo o cenário para o quê? Para imolar Isaque ao Senhor. Vemos também, meus irmãos, como segundo aspecto importante, o temor de Abraão em relação ao Senhor. Abraão temia mais ao Senhor do que temia sacrificar o seu filho. Abraão amava mais o Senhor do que amava o seu filho. Abraão, portanto, dava mais importância à voz do Senhor, a ordem do Senhor, a determinação do Senhor, do que dava a vida do seu próprio filho, do seu único filho. E eu volto a perguntar aos irmãos: qual o tamanho da nossa devoção ao Senhor? Qual o tamanho do nosso temor e tremor do Senhor? Qual o tamanho da nossa fé? Amamos mais ao Senhor do que a nossa família? Para quem tem filhos aqui, amamos mais o nosso filho do que ao Senhor? Seríamos capazes de ir até onde Abraão foi, se o Senhor viesse nos provar? Seríamos capazes de pegar o filho, nosso filho da promessa, e devolver ao Senhor? A nossa fé é tão robusta quanto a fé de Abraão? Olha o que a apostila de vocês diz, no capítulo, olha, na página 15. Página 15, letra B, quando ele fala do temor a Deus. Essa disposição de Abraão à obediência revela submissa confiança no Senhor como parte essencial à relação pactual. Sua obediência não for a expressão de uma fé cega ou de uma o quê? Bizarrice religiosa, mas uma demonstração de solene confiança na providência divina. Como Davi, Abraão sabia que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, como escreveu o salmista no Salmo 25. Então Abraão, meus irmãos, ele tinha o temor do Senhor, e não era, como diz aqui o autor
da revista. Não era uma fé cega, não era uma religiosidade tacanha, não era nada disso, como nós vamos ver em toda a história da igreja, homens se autoproclamando Cristo, levando pessoas a lugares e ali então fazendo com que todas tirassem suas vidas, né? Quem não lembra aqui de Jim Jones, por exemplo? Quem não lembra? Então não era essa bizarrice religiosa que estava naquele momento ali ocupando o coração de Abraão, muito pelo contrário, era o temor de Deus, o amor que Deus tinha a Abraão, maior do que ele tinha ao seu próprio filho Isaac. Vemos também, meus irmãos, em terceiro lugar, a tipologia. Muitos falam que Isaac é um tipo de Cristo, mas na verdade, meus irmãos, o que é o tipo de Cristo é o carneiro que foi sacrificado, porque Isaac não foi sacrificado. E Cristo foi, como diz o autor aos Hebreus, o sacrifício perfeito, o sacrifício vicário. Então quem foi sacrificado no lugar de Isaac foi o carneiro, que Deus providenciou para o sacrifício. Então Isaac, meus irmãos, ele não é um tipo de Cristo. Isaac é um tipo de todos nós. Porque quem era para estar na cruz pregado, sendo sacrificado, éramos cada um de nós. Mas quem nos substituiu no sacrifício da cruz foi o carneiro. Que quem providenciou o cordeiro? Que quem providenciou? O Senhor. Assim como a voz do céu, do anjo do Senhor, e percebam que o anjo do Senhor aí, nesse texto em Gênesis, ele está o quê? Com letras garrafais, está em letra maiúscula. Então era o próprio Senhor Jesus, era o próprio Cristo ali falando com Abraão. Abraão, oi Senhor, eis aí um carneiro para você oferecer o sacrifício, não mate Isaac, você já provou que me ama, já provou de fato que tem temor da minha presença, temor da minha voz. O carneiro então, ele foi um substituto de quem? De Isaac, e ele então é quem foi sacrificado. Em quarto lugar, meus irmãos, nós temos então a imagem da morte vicária do inocente. Coitado do carneirinho, ele estava ali no canto dele, tranquilo, nem imaginava que ia morrer naquele dia ali, né? Mas ele estava ali para um propósito, e o propósito era substituir a vida ali, substituir a morte de Isaac, assim como Cristo substituiu, meus irmãos, também a nossa morte. O que podemos extrair desta segunda parte do texto, para caminharmos para a última parte? O que podemos, meus irmãos, ver de aplicações para nós está aí na página 16 da sua apostila, letra C. O sacrifício do carneiro em lugar de Isaac nos ensina que devemos perseverar, confiantes em Deus, durante toda a provação, não apenas no começo, pois em toda a nossa vida cristã somos convocados a manifestar confiança em Deus, como soberano governador e redentor dos que creem, e essa perseverança é um dos sinais dos verdadeiros crentes. Perseverança, meus irmãos, é um sinal principal de uma verdadeira vida cristã. O crente que não persevera, ele cai nos momentos de prova, ele é ali destruído nos momentos de provação. Portanto, devemos andar em confiança no Senhor, independente do que aconteça em nossas vidas. Terceiro quadro, então, meus irmãos, e último, vai do versículo 15 ao versículo 19 de Gênesis 22, que diz assim: Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Quem deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos,
Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde ali fixou uma residência. Então vemos em último lugar o que, meus irmãos? Os benefícios, as bênçãos da aprovação, porque você já viu o que acontece depois de uma grande tempestade? Hein? De vez em quando vemos um arco no céu, né? Ou então vemos aquele cheirinho de terra por causa da água da chuva brotando, né? A tempestade é necessária para alimentar toda a natureza, mas também para que os rios estejam cheios, para que o homem tenha água para beber, e tantos outros benefícios, meus irmãos. Mas o que nós vemos aqui especificamente, na provação de Abraão, são alguns benefícios. Quais benefícios são esses? Estão dentro dos aspectos importantes da página 16 da apostila de vocês. Em primeiro lugar, Deus confirma o seu pacto. Deus vai dizer a Abraão: hoje então eu vou confirmar, novamente a voz do anjo do Senhor fala com Abraão, eu vou confirmar sobre você o quê? Aquilo que eu prometi lá atrás, a tua descendência será grande sobre a face da terra. Então Deus, ele reafirma o seu pacto, ele cumpre, confirma ali o seu pacto sobre a vida de Abraão. Não só isso, Deus vai garantir, portanto, através da confirmação do pacto, Deus vai garantir o cumprimento das promessas e vai dizer a Abraão: olha, Abraão, entre linhas, esse tipo de prova aqui nunca mais vai existir, ok? Essa prova foi uma prova grande para você, para eu confirmar toda uma descendência de adoradores, de homens e mulheres tementes ao meu nome, de homens e mulheres que seguem a minha palavra, de homens e mulheres que são fiéis ao meu chamado. Então o que nós vamos ver na história da igreja são homens e mulheres entregando suas próprias vidas em prol do Evangelho. Vamos ver homens e mulheres, inclusive nos tempos de Roma, entregando até mesmo seus filhos ali no Coliseu Romano para serem sacrificados juntamente com eles. Famílias inteiras eram sacrificadas. Vamos ver isso então em toda a história da igreja, homens e mulheres se levantando como Abraão e confiando plenamente na bondade do Senhor, mesmo perdendo as suas vidas, mesmo suas histórias sendo arrancadas das suas vidas, eles confiaram no Senhor até o fim, e hoje certamente vivem na presença do Senhor, esperando a consumação de todas as coisas. Vemos, portanto, meus irmãos, também os dividendos desta aprovação, pois o Senhor garante o que a Abraão? Garante que que a descendência de Abraão vai possuir a terra dos seus inimigos, a terra dos seus adversários, em que pese eles chegarem à terra prometida já lá com Moisés não entrou na terra, mas entrando na terra com Josué, o que eles vão encontrar? Inimigos. E o que Deus faz? Deus lembra da sua promessa, ainda que estivesse diante de uma geração incrédula, pecadora, infiel, Deus, meus irmãos, ainda assim lembra da sua promessa de pacto com Abraão, não só em Gênesis 12, não só em Gênesis 22, mas Deus vai lembrar que aqueles que ali estão entrando em Canaã são o quê? Filhos da promessa de Abraão. E Deus vai fazer o quê? Vai dar a eles vitória. A primeira vitória em Jericó, e vai depois dar mais vitórias a eles em relação à terra, e eles vão então conquistar a terra, e vão morar na terra, vão pecar na terra, vão idolatrar na terra, vão cair naquela terra, vão para uma outra terra, cerca de 70 anos em cativeiro, vão voltar daquela outra terra, voltando para a sua terra, e Deus vai continuar cumprindo suas promessas, como cumpre até hoje, sobre os descendentes de Abraão que estão lá em Israel, e sobre nós, descendentes de Abraão pela fé, que é a sua igreja. E ele vai cumprir também uma terra, só que a nossa será a nova Jerusalém, que descerá dos céus e que nós ocuparemos no futuro. Vemos então, meus irmãos, a ratificação da aliança, que nos ensina o que? A depender de Deus nos momentos de tribulação. Nos ensina a depender do Senhor. O exemplo de Abraão
para nós é um exemplo de, não só de obediência, mas principalmente de dependência do Senhor. Olhamos para Abraão como um homem que, mesmo diante de tamanha tribulação, ele preferiu depender do Senhor e não depender daquilo, do sofrimento que estava sendo imposto sobre o seu coração. Conclusão, meus irmãos, qual a conclusão que chegamos? Essa conclusão está aí. Ipsilíteres é o texto que está na conclusão de vocês na página 17. Abraão foi duramente provado por Deus. Poucos homens o foram com a mesma intensidade. O pai da fé revelou vigorosa confiança na fidelidade de Deus à sua palavra. Deus é absolutamente poderoso, sábio e bondoso para dirigir todas as coisas, incluindo as lutas das nossas vidas, conduzindo tudo para a sua glória. Na morte substitutiva de Cristo na cruz, ele deu provas evidentes do seu amor por nós. Aliada a essa certeza, está da sua companhia especial conosco nas lutas desta vida. E vemos aqui as aplicações para nós. Em primeiro lugar, devemos aprender, meus irmãos, que sofrer faz parte deste mundo caído. Desde que Abraão pecou, que o homem passou a estar suscetível ao sofrimento, às tribulações, às lutas desta vida. Em segundo lugar, devemos viver conscientes de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, nada foge ao controle de Deus. Confie no Senhor. Não há absolutamente nada neste mundo que fuja ao controle do Senhor. Alessandro, nem as guerras, nem as maldades, nem as catástrofes naturais, meus irmãos, nada foge do controle do Senhor. Ele tem o domínio, o poder, o controle, a autoridade sobre todas as coisas. Não só que acontece na terra, mas sobre todas as coisas que ocorrem e que acontecem no universo. Nada sai do controle do Senhor. Nada. Em terceiro lugar, resista ao pecado da murmuração e da incredulidade em dias de provação. Temos, meus irmãos, por natureza adâmica, temos por causa do nosso DNA adâmico, temos essa natureza, essa mania de quando um problema surge, nós reclamamos imediatamente. Sofrimento faz parte da vida, Deus tem o controle sobre todas as coisas, então para que eu vou murmurar se eu posso dobrar os meus joelhos e entregar a minha causa ao Senhor da minha vida, ao Senhor da minha história? Para que eu vou murmurar? Para que eu vou reclamar? Eu vou dobrar os meus joelhos e vou dizer: Senhor, está aí o sofrimento, eu vou passar por ele, mas eu preciso passar com o Senhor. Sem o Senhor eu sou incapaz de passar por esta grande e terrível prova. Em último lugar, meus irmãos, atente para os possíveis escapes providenciados por Deus para você. Por exemplo, Deus providenciou o Cordeiro e nós escapamos o quê? Da condenação eterna. Então, todo problema, toda tribulação tem uma solução. Podemos até não enxergar. Olha que engraçado. Abraão subiu com Isaac. Isaac foi preparado para o sacrifício, mas em nenhum momento Abraão reparou que perto dele já tinha um animal, tinha um carneiro ali. Ou esse carneiro surgiu do nada? Esse carneiro desceu do céu? Não, esse carneiro estava ali, em algum lugar. E no momento de imolar Isaac, o anjo do Senhor falou: opa, peraí, você já provou que me ama. Olha o carneiro ali, ó, escondidinho ali, pertinho do arbusto ali, ó. Está ali ele. Da mesma forma, meus irmãos, às vezes não podemos enxergar a solução para o nosso sofrimento, mas ele pode estar ali ao nosso lado. E na hora que Deus quiser, quando for o momento e a hora dele, ele vai dizer: olha, está aqui. A solução para o problema está aqui. A solução para a sua tribulação está aqui. Então agora desfrute da minha bênção, desfrute
da bênção e das dádivas do Senhor. Amém? Alguma dúvida? Fale agora. Nenhuma? Então vamos orar para você ter o seu intervalo, depois voltarmos para o culto. Obrigado por tua palavra nesta manhã, Senhor. Obrigado pela oportunidade que tivemos de participar da escola bíblica, de ouvir a tua palavra, de sermos aqui, Senhor, discipulados pelo teu Espírito e fortalecidos na nossa fé, fortalecidos em nossa comunhão, fortalecidos em nosso amor por ti. Senhor, que tenhamos a mesma fé de Abraão, que o Senhor nos ajude, Senhor, a andarmos em confiança como Abraão, teu servo, andou. Pois ele é para nós um exemplo de fé, um exemplo de graça, um exemplo de temor e tremor. Que venhamos a ter este mesmo temor e tremor por ti. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.